Hoje eu vou trazer aqui para vocês os principais erros que os iniciantes da hidroponia cometem. São erros que muitas vezes causam frustrações, perca de dinheiro ou então maus resultados nos cultivos. E olha só, alguns desses erros não são apenas os iniciantes que cometem. Já vi muita gente que produz há algum tempo dando alguma vacilada em algumas questões. Se por acaso você ainda não me conhece, faz o seguinte, se inscreve aqui no canal para você poder acompanhar o meu trabalho e receber em primeira mão todos os vídeos novos. Eu sou o Bruno Palma, do canal Bruno Palma Hidroponia, e no meu canal eu ajudo as pessoas a produzirem alimentos de forma hidropônica. Então vamos lá para os principais erros cometidos pelos iniciantes da hidroponia. Vou iniciar com um erro que é clássico, que é montar a sua horta hidropônica em um local que tenha pouca ou nenhuma incidência do sol. Essas plantas que cultivamos na hidroponia, como alface, rúcula, agrião, coentro, couve, dentre outras, precisam de sol para crescer e se desenvolver, assim como as mesmas plantas também precisam do sol quando são cultivadas na terra. O mínimo que recomendo para que você monte a sua horta hidropônica é em um local que bata de 3 a 4 horas de sol diariamente. Quanto mais horas de sol suas plantas tomarem, maior vai ser o crescimento delas. E não pode ser apenas claridade. Muitas pessoas erram nisso também. Apenas ter um local bem claro, bem iluminado, não vai fazer as suas plantas crescerem. É preciso ter o sol batendo diretamente nas suas plantas. Agora vamos falar sobre alguns erros na hora de adquirir materiais e os equipamentos para colocar o sistema em funcionamento. Começando pelo timer, o temporizador, que é o equipamento que vai ligar e desligar o nosso sistema de acordo com a nossa programação. Muita gente erra na hora de comprar o timer devido termos duas opções no mercado, os analógicos e os digitais. O mais recomendado e utilizado na hidroponia é o timer analógico. Esse timer possui 96 programações diárias, o que é muito importante para o nosso sistema, levando em conta que vamos programar ele para ligar e desligar o sistema muitas vezes durante o dia. Já a grande maioria dos temporizadores digitais possuem poucas programações, pelo menos esses mais simples, os mais acessíveis. Sua grande maioria possui de 10 a 30 programações e acaba sendo pouco para o nosso fim. Existem sim temporizadores digitais com muitas programações e esses funcionam muito bem. O problema é que eles são bem mais caros e menos acessíveis. Outro erro comum na hora de comprar equipamentos é quanto à bomba. Qual bomba adquirir para montar o sistema? Existem dois pontos importantes a serem verificados antes da compra da bomba. Primeiro, você deve ter ao menos em mente como vai ser o seu projeto. Se ele vai ser em bancadas, em torres, em sistema de vai e vem na parede, pirâmides, enfim. Isso é importantíssimo na hora de você escolher a sua bomba. Por exemplo, no caso de bancadas hidropônicas, o que você vai ter que se atentar é quanto à vazão da bomba. A vazão nada mais é do que a quantidade de água que a bomba consegue enviar para o seu sistema. Como no sistema de bancadas temos várias linhas de canos ou de perfil para ser alimentados individualmente, então a sua bomba tem que ter uma vazão suficiente para dar conta de todas essas linhas. Aqui no canal eu tenho um vídeo exclusivamente falando sobre esse assunto, de como você calcular se a bomba que você pretende comprar, se ela vai atender o seu sistema. Mas para te adiantar, eu posso te dar uma dica. Para sistema de bancadas, uma bomba muito utilizada por hidroponistas são aquelas de máquina de lavar roupa. Elas atendem tranquilamente uma bancada hidropônica com 10 linhas. Agora, por exemplo, se o seu sistema for daqueles de vai e vem na parede, a vazão da bomba já não é algo a se preocupar, pois nesse caso você só terá uma entrada para a água. Ela inicia na parte mais alta e percorre por todas as linhas até chegar no reservatório. Nesse caso, a preocupação é com a coluna d'água da sua bomba. A coluna d'água de uma bomba nada mais é do que a altura que a bomba consegue mandar a água. Então, por exemplo, se a parte mais alta do seu sistema, que é onde a água vai entrar, tiver 1,70 m de altura, você precisa ter uma bomba que tenha uma coluna d'água de 1,70 m no mínimo, para que ela consiga enviar água lá para cima. Mas o recomendado é sempre comprar uma bomba que tenha uma coluna d'água um pouco maior, para não trabalhar no limite. Então, neste exemplo, eu compraria uma bomba que tenha 2 metros de coluna d'água. Uma recomendação para esses casos é utilizar bombas submersas, bombas de aquário. Por exemplo, uma bomba Sarlobetter SB1000C é uma boa alternativa. A sua coluna d'água é de 2 metros. No meu sistema, este aqui que você está vendo no fundo, eu utilizo esta bomba. E continuando com os materiais e equipamentos, outro erro comum de quem vai iniciar na hidroponia é começar sem os medidores de pH e de condutividade. Esses medidores são fundamentais para o sucesso de uma horta hidropônica.
o medidor de pH vai nos auxiliar a controlar o pH da água, que na hidroponia o ideal é de 5,5 a 6,5. Se por acaso a água que você vai utilizar na sua horta hidropônica tiver um pH muito alto ou muito baixo, as suas plantas terão dificuldade na hora de absorver os nutrientes. Com isso, elas não vão conseguir se desenvolver. Então, com o medidor de pH, você vai saber como que está o nível de pH e fazer os ajustes necessários da água. Já o medidor de condutividade vai te informar qual a concentração de nutrientes que você tem aí no seu sistema. Então, com ele, você vai saber se você precisa colocar mais nutrientes ou adicionar mais água no seu reservatório. De acordo com os cultivos e clima principalmente, a condutividade elétrica ou a quantidade de nutrientes que temos na água, ela vai se alterando. Você poderá ter uma solução nutritiva baixa ou alta e só vai conseguir fazer esta correção se você tiver um medidor de condutividade. E falando nos medidores, outro erro é não se atentarem à calibração dos seus medidores. É muito importante você sempre verificar se o seu medidor de pH e de condutividade está calibrado. Para isso, existem soluções calibradoras. Eu costumo dizer que é melhor você não ter os medidores do que tê-los descalibrados, pois fazendo a leitura com equipamentos descalibrados, você fará a correção do pH ou da condutividade de forma errada, e tendo um pH ou condutividade muito baixa ou muito alta, você terá problemas na sua horta. Todos esses itens que eu te falei agora, timer, bomba, nutriente, soluções calibradoras, dentre outros, você encontra na minha loja www.brunopalmahidroponia.com.br. E já aproveita e deixa aquele like no vídeo se você estiver gostando deste conteúdo até agora. O seu joinha ajuda bastante o canal. Agora eu vou entrar em um outro erro que não é só os iniciantes que cometem, que são os cuidados com limpeza e higienização do sistema. Muita gente acha que só porque a hidroponia é feita longe do chão, da terra, não precisa dos cuidados com limpeza. Eu já vi pessoas mostrando o lado ruim da hidroponia, onde o seu sistema estava cheio de algas, por exemplo. E na maioria das vezes, isso só ocorreu por falta de atenção com esta parte da limpeza e higienização. Você precisa ter um ambiente limpo, organizado, tomar esses cuidados básicos, pois é assim que a hidroponia é conhecida. É conhecida assim pelos alimentos serem cultivados em locais limpos e higienizados, assim garantindo um alimento saudável e mais seguro para se alimentar. Então cuide do seu sistema, mantenha tudo em ordem, sempre limpo e reserve um dia do mês, após a colheita, por exemplo, para dar aquela boa limpada nos canos, nos perfis, no reservatório. Você pode utilizar produtos como água sanitária, cloro, para poder fazer uma boa limpeza e desinfecção do sistema. Mantendo assim os cuidados, você também vai evitar problemas como fungos, bactérias e possíveis doenças que possam aparecer no seu sistema. E pegando o gancho deste erro, entramos em um outro problema muito comum, que é quanto à troca da solução nutritiva. E eu confesso que foi um erro que eu cometi quando eu iniciei na hidroponia. E com o passar do tempo eu comecei a ter problemas no meu sistema. Alguns hidroponistas acabam utilizando a mesma solução nutritiva por muito tempo, por meses. Conforme o nível do reservatório vai baixando, as pessoas vão apenas completando com mais água e com mais nutrientes. Isto é um problema, pois com o passar do tempo a solução nutritiva vai perdendo o equilíbrio, o balanço, já não é mais aquela solução nutritiva equilibrada do dia em que foi preparada. Com o passar dos dias, das semanas, alguns nutrientes acabam sendo consumidos mais do que outros, de acordo com os cultivos e fases da planta. Sendo assim, chega um momento que você poderá ter um excesso ou carência de algum nutriente na solução nutritiva, e nem mesmo o medidor de condutividade vai te ajudar nesse caso. Então, o recomendado é que faça a troca total da solução nutritiva uma vez por mês pelo menos, ou quem sabe na colheita. Pegue um dia do mês, por exemplo, e reserve para esses dois pontos que falamos por último. Descarte toda a solução nutritiva do reservatório e faça um novo preparo. Aproveite para fazer toda a limpeza e higienização do seu sistema. Agora vem um erro comum também, que às vezes acaba sendo um pouco controverso. Eu já vi muitas pessoas dizendo que optou em iniciar na hidroponia por ser um sistema automatizado e mais fácil de cuidar, pois trabalha muito, tem pouco tempo ou fica fora de casa por alguns dias. E por que eu disse que é um pouco controverso? Por um lado, este pensamento não está tão errado assim. Na hidroponia, as plantas recebem água e nutriente de forma automatizada. Sendo assim, o pensamento que vem é que não precisa se dedicar tanto tempo na horta, ou que pode ficar ausente por alguns dias e coisas do tipo. De fato, nós hidroponistas temos essa mordomia.
Eu mesmo, em minha última viagem, eu fiquei 7 dias fora de casa, deixei o meu sistema aqui do fundo funcionando e quando eu cheguei estava tudo em ordem, as plantas lindas e crescendo, tudo automatizado sem que ninguém precisasse cuidar. Só que aí entra um problema. Justamente pelo sistema ser automatizado, da mesma forma que traz benefícios, também traz um risco com ele. Por ser automatizado, dependemos de mecanismos, como por exemplo do temporizador, para ligar e desligar a nossa bomba, a própria bomba para enviar água lá para o sistema, dependemos de energia elétrica, dentre outros. E qualquer um desses mecanismos se falhar, todo o seu sistema será comprometido se você estiver ausente por muito tempo. E dependendo do seu clima, do calor, poucas horas que o sistema fique parado já é o suficiente para comprometer 100% da sua horta. Todo hidroponista já passou ou irá passar por uma situação como essa, de ir na sua horta de manhã, no fim da tarde, quando chegar do trabalho e ver suas plantas todas murchas devido a uma falha no sistema. Sendo assim, você pode ter sorte de ficar alguns dias fora de casa e quando voltar o seu sistema estar todo lindo, funcionando e ao mesmo tempo, um simples passeio de algumas horas com a família pode trazer uma surpresa quando você chegar em casa e ver o seu sistema parado. Por fim, eu vejo que é um erro querer montar uma hidroponia visando o fato de ter pouco tempo para cuidar de uma horta. Por mais que ela nos traga esse benefício de ser automatizada, também traz os riscos de ser automatizada. Um erro que eu vejo muita gente cometendo também é copiar, digamos assim, os cultivos de outros hidroponistas sem se atentar a alguns detalhes. Às vezes você pode ver algum vídeo ou em algum grupo de hidroponista, a pessoa cultivando alguma planta, tendo resultados incríveis. Você começa a cultivar a mesma planta, a mesma variedade, faz tudo certinho, cuida de todos os detalhes, mas no final o resultado é bem inferior. Aí fica se perguntando, o que foi que eu fiz de errado? Muitas vezes a resposta está simplesmente no próprio cultivo. Você pode ser o melhor hidroponista do mundo, mas se estiver cultivando determinada planta em um ambiente que ela não se adapte, a sua experiência não vai servir de nada. Algumas plantas se adaptam melhor em climas de frio, climas mais quentes, algumas culturas não se dão bem, por exemplo, em locais com muita umidade. Então, se atente sempre a esses detalhes. Você pode fazer uma pesquisa sobre aquele cultivo antes de iniciá-lo. E falando em clima, outro erro é utilizar reservatórios pequenos, principalmente se você morar em região muito quente. Nessas regiões, a evaporação e a absorção de água pelas plantas vão ser bem maior comparados a regiões mais frescas. O recomendado na hidroponia é o famoso 1:1, ou seja, 1 litro por planta. Se você tiver um sistema com 1000 plantas, um reservatório de 1000 litros. Para uma horta de 100 plantas, um reservatório de 100 litros e assim por diante. Se você trabalhar com reservatórios muito pequenos, ainda mais morando em regiões quentes, terá grandes problemas. Por exemplo, com o aquecimento da solução nutritiva, o que é muito ruim para as plantas, sem falar que o cuidado com o nível do reservatório vai ser basicamente diário. Outro erro muito comum e que não ocorre só com os iniciantes na hidroponia é não fazer a prevenção contra pragas. E eu confesso que eu também errei muito nisso lá no começo. Pode ser que você inicie os seus cultivos e no começo vai tudo bem, nenhuma praguinha vem se aventurar na sua horta. Você faz uma colheita incrível e como tudo está indo bem, continua sem fazer a prevenção, até que certo dia algumas pragas começam a aparecer, como trips, pulgão, moscas, dentre outros. E só então você vai começar a se preocupar com este detalhe. O problema é que dependendo da infestação, pode ficar muito difícil de resolver depois. O erro está apenas em se preocupar depois que o problema já apareceu. E falando em pragas, vamos a outro erro que vai ter relação com elas, que é deixar no sistema plantas que já passaram da época da colheita. Vamos pegar o alface, por exemplo. Existem estudos que dizem que o alface, quando passa da época da colheita, começa a absorver muito potássio da solução nutritiva, chegando a deixar zerado o nível de potássio no seu reservatório. E isso vai ser um grande problema para a sua horta, pois as plantas menores que estiverem no seu sistema vão ter problemas para se desenvolver com a falta desse nutriente. E estudos também dizem que a falta do potássio para suas plantas é um dos motivos que fazem os pulgões aparecerem na sua horta. Então, não deixe as plantas passarem da época da colheita na sua horta hidropônica. É normal, principalmente para quem tem uma horta em casa, um cultivo familiar, deixar algumas plantas no sistema mesmo quando já estão na época da colheita, pelo simples fato de não conseguir consumir aquelas plantas naquele dia, naquela semana. E é aí que entra o erro. Nesse caso, retire as suas plantas do sistema, distribua entre os vizinhos, os familiares. É muito melhor do que deixá-las na sua horta, sugando a solução nutritiva e comprometendo as novas plantas que precisarão dos nutrientes para se desenvolver.
Bom, esses foram os principais erros que os hidroponistas cometem e eu espero com este vídeo conseguir te ajudar a evitá-los. E eu gostaria que você participasse aqui comigo nos comentários. Se você já for um hidroponista, comente aqui embaixo se você já cometeu algum desses erros e quais outros erros você cometeu que não estejam nesta lista. E se você for alguém que ainda vai iniciar na sua hidroponia, diz aqui para mim nos comentários se esse vídeo foi útil para você. Com a sua participação, eu poderei fazer a continuação deste vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.